Bom, gente, vamos lá. Boa noite. Já esperei. Infelizmente, alguns ainda não compareceram, né? Mas vamos lá. Eu mandei o material para vocês ali no WhatsApp, né? Que é o assunto da aula de hoje. E também postei lá no Siscontente, tá bom? Então, esse conteúdo aqui vai ser ministrado hoje e provavelmente na nossa próxima aula, né? É um tema que é muito pertinente pelo momento que a gente está vivendo, e aí eu pediria de vocês que quem aparecer na aula hoje, né, e quiser dar alguma contribuição, que fique à vontade, né? Mas hoje a gente vai falar um pouco sobre ansiedade e depressão, tá bom? Se alguém tiver alguma coisa para contribuir, fique à vontade, tá ok? A Gilcimar Santos, o Gilcimar Santos apareceu aí, né? Boa noite, né? Seja bem-vindo. E vamos lá, né? Vamos continuar. Os outros que aparecerem depois podem assistir a aula gravada, né? Vamos ver, né? Como é que dá para resolver isso daí, né? Mas, falando de ansiedade e depressão, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a ansiedade é uma emoção caracterizada por um estado desagradável de agitação no interior, muitas vezes acompanhada de comportamento nervoso, como de se embalar para trás e para frente, né? Então, é um comportamento até mesmo repetitivo que o indivíduo que tem uma ansiedade, mas essa ansiedade não é só nessa parte que ela consegue ser demonstrada. A ansiedade também, você pode perceber o seu nível de ansiedade por outras coisas, né? Como é que você consegue se concentrar? Experimenta fazer uma coisa bem simples, sentar num determinado lugar e tenta ler o livro. Aí você vai perceber nessa prática, nesse ato da leitura, o seu nível de concentração. Se você fica o tempo inteiro pensando em outras coisas, saindo, não conseguindo se concentrar, aí sim você percebe o seu nível de ansiedade, né? Porque a prática da leitura ela exige uma certa concentração. Então, as pessoas, quando elas sentam, tentam se concentrar, aí automaticamente, pelo nível de ansiedade, elas acabam fugindo e indo fazer outras coisas, né? A ansiedade é o sentimento desagradável de terror por eventos antecipados, tal como a sensação de morte iminente. Então, uma coisa que você tem que entender em relação à ansiedade: a ansiedade é um sentimento, ela é generalizada, né? Então, ela não está, muitas das vezes, especificando um ponto. É uma coisa que a gente tem que diferenciar. É diferente a ansiedade, por exemplo, vai ter semana de prova. Aí você fica ansioso, olha, vou ter semana de prova, como é que vai ser? Você entra no modo desespero, né? Só que após terminar a semana de prova, a sua vida volta ao normal, você entra naquele marasmo, naquela tranquilidade, e aí as coisas continuam normalmente. Quando a pessoa ela sofre de ansiedade, ela vive aquele estado de época de prova a vida dela toda, né? Olha só, vamos lá. Por exemplo, eu estou na semana de prova, então é normal ficar ansioso para saber como é que vai ser a prova, aquela coisa toda. Só que depois que passa a semana de prova, as coisas voltam ao normal. Uma pessoa que sofre de ansiedade, ela só muda o foco. Aí ela já vai ficar ansiosa por outra coisa. Aí depois já está por outra. Aí às vezes ela vive aquela ansiedade o tempo inteiro e ela nem sabe pelo quê. E ela vive ansiosa. Então, isso daí é um problema que precisa ser tratado. A Esté Batalha, boa noite. O Gilcimar falando, como a espera de uma notícia ou informação pode ser um exemplo? Não entendi muito. Quer dizer, como a espera de uma notícia ou informação pode ser um exemplo? Deixa eu ver de que forma eu colocaria. Você está querendo dizer assim, tipo, a gente ficar esperando receber uma informação e você fica ansioso. Aquela ansiedade de você receber uma informação ou de receber uma notícia aparentemente uma ansiedade normal. O que é um paciente que tem problema de ansiedade? É aquele que vive ansioso, como se fosse o tempo inteiro receber uma notícia ou uma informação. Aí já passa a ser um problema.
Entendeu? Então, você vive ansioso por tudo. Por quê? Porque a ansiedade é generalizada, você espalhou para tudo. Você não sabe, você vive o tempo todo, só vive ansioso para tudo. É diferente de alguém que vai receber uma informação e está ansioso. Você fez um exame e está aguardando o resultado daquele exame. Aí você fica ansioso, isso é normal. Só que pensa comigo, agora você fez o exame e está ansioso. Beleza, pegou o resultado do exame, que maravilha, estou bem. Aí, isso é com uma pessoa normal. Uma pessoa ansiosa, ela diz, tá legal. Só que ela diz, puxa, mas como é que vai ser amanhã? Amanhã eu vou ter tal. Ela vive esse quadro de ansiedade o tempo inteiro. Então, aí sim é que está a doença. Você ter uma ansiedade para receber uma notícia é normal. Você ter uma ansiedade por uma semana de prova é normal. Você ter ansiedade para um evento que vai ocorrer, normal. Só que quando você vive essa ansiedade frequentemente, ela é generalizada, você não consegue pontuar pelo qual motivo você está ansioso, aí sim, aí é um problema, certo? José Francisco, boa noite, tudo bem? A ansiedade é a expectativa de uma futura ameaça. Então, olha só, uma coisa para entender sobre ansiedade e depressão. A ansiedade é algo que você sofre por algo que ainda vai acontecer. A depressão, você sofre por algo que já aconteceu. Tipo, vive preso no passado. A ansiedade, você vive preso no futuro. Então, são esses dois pontos que você vive lá. Está preso no passado, depressão. Vive preocupado excessivamente com o futuro, é ansiedade. Então, é aí que você tem que encontrar um equilíbrio. Você tem que ficar aqui no meio, deixa as coisas para trás que já passaram e prossegue para aquelas que estão vindo aí pela frente. Mas de que forma? Controlando sempre esse nível de ansiedade. Aí você me perguntaria, mas existe uma forma de controlar essa ansiedade? Olha, tem forma de você trabalhar. É isso que você vai trabalhar na terapia. Porque você vai perguntar assim, poxa, mas por que eu estou ansioso? Naquilo que nós estudamos anteriormente, em mecanismo de defesa. O que desencadeia esse quadro de ansiedade em você? Aí isso que você vai ter que descobrir, e aí você descobrindo, você vai trabalhar. Por quê? Porque se você conseguir trabalhar isso daí, provavelmente esses quadros de ansiedade você vai diminuir. Eu tenho uma amiga que ela tem depressão, né? Então, com ela acontece mais ou menos assim. Ela tem um quadro de ansiedade e aí ela procura controlar a ansiedade, porque ela sabe que se ela não controlar a ansiedade, na semana seguinte ela vai ter um episódio de depressão. E como é que ela percebe? Ela diz, eu estou muito ansiosa, porque eu estou preocupada com essa situação de desemprego, aquela coisa toda. Só que ela percebe que se ela ficar dando muito crédito para isso, ela vai acabar entrando num quadro de ansiedade e depois vai cair numa depressão. Se você analisar, muita gente adoeceu esse período, principalmente porque ficava o tempo inteiro focado nesse problema da pandemia. E aí desencadeou quadro de ansiedade em um monte de gente, porque a pessoa o tempo inteiro quer dizer, e agora? Como é que eu vou resolver esse problema? E agora? Vou ficar sem dinheiro agora? E teve muita gente que pirou. Por quê? Eu digo assim, que pirou, que entrou em quadro de ansiedade, entrou em depressão por causa justamente desse problema aí. Então, ela tinha que tirar o foco do problema. Então, quando você percebe que você está com quadro de ansiedade, o que você deve fazer? Tirar o foco do problema. Tem que ver direito, porque a pessoa pode ser as duas coisas. Ela pode ser depressiva, ela pode ser ansiosa e depressiva. Porque em muitos dos casos, a depressão e a ansiedade estão junto ali. Ela pode ciclar com uma bipolaridade também, que aí é uma coisa altamente prejudicial. Porque muita gente entra primeiro num quadro de ansiedade muito grande. Depois de ter um quadro de ansiedade muito grande, acaba caindo em depressão. Acontece, sim, da pessoa ter as duas coisas. Entendeu? Não quer dizer que vai ser sempre ansioso e depressivo, mas pode, sim, ter ansiedade e depois ter a depressão. Acontece muito delas duas andarem juntas, entendeu? Depressão é algo psicológico que acaba afetando o físico, sim. Sim. Acontece. São as doenças que a gente chama de doenças psicossomáticas. O que são doenças psicossomáticas? São aquelas doenças que o corpo acaba refletindo.
E a depressão, ela demonstra, tem gente que lá na frente a gente vai ver, tem gente que muda a maneira de vestir por causa da depressão, tem gente que não consegue dormir à noite, então imagina só uma pessoa que não consegue dormir à noite, é bem complicado. Tem pessoas que já deixam de comer, tem outros que comem em excesso. Quem deixa de comer começa a definhar. Agora, quem come em excesso engorda demais, entendeu? Então, é uma doença que ela tem na mente e que o corpo acaba demonstrando essa doença. Essa é uma forma. E outra doença é aquela que o próprio corpo, por causa daquela descarga constante de energias negativas e ruins que o corpo não consegue eliminar, ele acaba transformando aquilo numa úlcera, numa gastrite, que transforma numa gastrite para uma úlcera, e de uma úlcera se transforma até mesmo no câncer. Então, tudo isso aí tem que ter muito cuidado. Ok? Ansiedade é um sentimento de inquietação e preocupação, geralmente generalizado e sem foco, com uma reação exagerada a uma situação que é apenas subjetiva, vista como ameaçadora. Então, qual é o problema da ansiedade? É que a pessoa, ela tem... A ansiedade é um sentimento de inquietação e preocupação, geralmente generalizado e sem foco. Então, você não tem um foco específico naquilo que você está... naquele problema. Você já generaliza para várias coisas. Como eu falei, não é a ansiedade da véspera de prova, é a ansiedade que está relacionada a todas as coisas. Você vive ansioso por tudo, certo? Já a ansiedade é muitas das vezes acompanhada por uma tensão muscular, inquietação, fadiga e problemas de concentração. Então, uma pessoa que tem um alto nível de ansiedade, ela não consegue se concentrar. Então, aí que você percebe. A depressão é uma doença psicológica causada por uma série de transtornos psicológicos que podem ter inúmeras origens, desde problemas físicos como sociais. Então, olha só, a depressão, ela pode ser desencadeada tanto uma depressão física, uma depressão pode ter também ser de uma ordem social também, né? Então, não dá para dizer, olha, o fulano teve depressão e a dele é isso. Não dá. Por isso que cada caso é um caso e tem que ser analisado de forma diferente, tá bom? Olha só, dados da OMS afirmam que até 3 anos, até 3 anos, existiam 121 milhões de pessoas com depressão. Agora, pensem comigo, com essa crise do coronavírus que espalhou no mundo inteiro aí, a quantidade de pessoas que acabaram desenvolvendo a doença, desencadeando a doença. Então, a quantidade aumentou muito. Então, novos estudos vão mostrar um número muito maior de casos, né? Não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Os principais sintomas é uma tristeza profunda e sem fim e sem a falta de vontade de viver. Então, o principal sintoma é uma tristeza profunda. E o que mais? E a falta de vontade de viver. Então, esses são os principais sintomas de um paciente depressivo. Tá ok? O Nathan Nunes está aí mandando boa noite, Nathan Nunes, good night for you. Não são todas as pessoas depressivas que combinam sintomas. Às vezes, somente a tristeza já configura um quadro de depressão. Seria isso. Seria isso, os psicólogos em alta. Mas, por exemplo, você vai tentar uma consulta com um psicólogo no SUS, você não consegue. Um psiquiatra no SUS, você não consegue. Você chega e diz, olha, eu quero uma consulta com psiquiatra. Esquece que não tem. Com psicólogo, consegue, mas demora muito. Aí você pergunta, isso é bom ou ruim? Isso é ruim, porque o Estado deveria disponibilizar para as pessoas uma quantidade de psicólogos e psiquiatras, porque é importante isso daí.
Só que não é isso que está acontecendo. Às vezes as pessoas desenvolvem mesmo que por curto tempo e não percebem. Eu tenho um livro aqui, deixa eu puxar ele aqui, que é esse aqui, ó. Esse livro aí vocês deveriam baixá-lo e dar uma lida nele, que ele fala que ele, na verdade, ele tinha casos de... Que é assim, ó, é por isso que é importante a pessoa fazer terapia, porque antes de fazer terapia, a pessoa não se conhece, não consegue entender muito bem. Essa amiga fez terapia, e aí ela já percebia quando ela estava no quadro de ansiedade, o que ela fazia? Ela já começava a praticar alguma outra coisa que ela gostava, já ia fazer caminhada para justamente aliviar a tensão, porque após o quadro de ansiedade dela, ela caía em depressão. Então, quando você faz terapia, você passa a compreender melhor isso daí. Então, se o paciente sabe que ele é depressivo, então ele vai fazer alguma coisa para tratar. O que a gente tem que entender aí? Tem que entender, por exemplo, por que é importante se conhecer? Por que é muito importante você se conhecer? Porque tem gente que tem depressão, mas nem sabe que tem. O autor desse livro, O Demônio do Meio-Dia, do Andrew Solomon, ele, depois que ele fez terapia, que ele entendeu que lá na infância dele, na juventude dele, ele teve 14 anos, ele teve um surto, né? Um surto depressivo lá, né? Ele teve um episódio depressivo, só que ele não deu muita atenção. Ele ficou uma semana, pegou, passou, foi embora. Depois daí, dos 14, veio depois de novo, quando ele estava com 18, 17, 18 anos. Já na primeira vez foi uma semana, na segunda já um pouco mais de tempo, né? Aí ele não deu muita atenção, conseguiu superar aquilo ali. Aí quando foi depois, veio uma crise maior, e aí ele teve que ser internado. Né? Ele foi internado, fez terapia, depois ele descobriu que ele era depressivo. Só que aí disse, poxa, foi da noite para o dia a depressão? Não, não foi. O que aconteceu? Ele já tinha, só que ele não tinha conhecimento disso. Quando ele passou a fazer terapia, é que ele percebeu que ele já tinha esse quadro todinho. E a depressão dele era uma depressão orgânica, certo? O importante é verificar a intensidade e durabilidade dos sintomas. Se eles se estenderem por mais de 2 semanas, há grande chance do diagnóstico da doença. Então, se acontecer por mais de 2 semanas, aí sim, aí você tem que se preocupar. É natural, por exemplo, não é que seja normal, mas assim, um parente morreu, você fica triste um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana, né? Mas aí você tem que ver de que forma você vai trabalhar essa tristeza. Agora, a pessoa morreu e você não consegue mais se libertar daquela tristeza, você vive triste e já está triste por muito tempo, então aí sim, aí você precisa de um acompanhamento melhor e pode ter certeza que e provavelmente existe um quadro de depressão que se instalou ali. Tristeza profunda e contínua. Ao contrário do sentimento de tristeza comum, o da depressão não passa em alguns dias. Tudo se torna desinteressante. Então, o paciente depressivo ele passa a olhar para todas as coisas e não vê interesse em nada, ele perde o interesse pelas coisas. Então, ele fala assim: olha, se eu tiver. É por isso que você fala assim: olha, o fulano de tal, que era o vocalista da banda, não sei das contas, o cara tinha tudo na vida, só que ele tinha tudo que todo mundo sempre sonhou era o que era o que ele tinha, mas não deu valor, ele tirou a vida. Aí o que acontece? Ele tinha tudo para a gente que está analisando de fora, mas para ele que estava lá dentro, aquilo lá não tinha importância nenhuma. Ele não queria mais aquilo. Ele estava já aquilo ali, ele já tinha se desprendido daquilo ali. E aí, o que acontece? Justamente ele comete o ato porque ele já se desprendeu. E quando não se tem recurso financeiro para tratamento, existem métodos caseiros para amenizar, tipo leitura, exercícios. Olha só, é por isso que você tem que entender qual é o tipo da depressão que você tem. A primeira coisa que você tem que entender. Porque entendendo o tipo da depressão que você vai tratar. A segunda coisa, você não tem recurso. Você pode procurar um CAPS, tentar lá, né, conseguir tentar uma vaga lá. Beleza, não conseguiu. Tem uma terceira coisa, você vai em todo SPA, que é serviço de pronto, de serviço,
é, o SPA, não, é o SPA. Toda instituição que oferece o curso de psicologia, ela tem que ela tem que disponibilizar para a sociedade um laboratório de psicologia para atender a demanda daquela localidade. Então, se a FBN ela disponibilizar ano que vem o curso de psicologia, então ela vai ter que disponibilizar um laboratório e um espaço para que os alunos possam fazer esse atendimento. O que é esse atendimento? É a prática clínica, que vai ter que ter. Então, se você não tem condições de pagar o tratamento, mas você pode fazer a prática clínica nos laboratórios de psicologia da UFAM, da UEA. Você pode fazer, pode ser atendido, né? Mas eu vou ser atendido por um aluno? Mas é por um aluno que já é um aluno finalista e ele vai estar sob a supervisão de um professor. Os casos você pega tudinho e depois você encaminha com o professor, conversa com ele e vai discutir sobre o caso. Então, são alunos que já têm experiência, eles estão na prática clínica, mas tem aquela coisa, estão sob a supervisão de um professor, então é muito bom. Então, essa é uma terceira coisa que você pode fazer e você não vai ter custo nenhum. A quarta coisa é você tentar um plano de saúde e conseguir um valor bem em conta através do plano de saúde. Essa é a coisa. Aí a quinta coisa que você pode fazer, e aí você diz, olha, eu não tenho dinheiro, não tenho nada, aí você tenta fazer uma leitura, tenta tirar um tempo para a oração, ou a meditação, se você quiser, e uma outra coisa, que é muito importante, a prática de exercício físico. Entendeu? Você começar a praticar, porque o exercício físico ele vai te ajudar muito. Porque o problema do paciente depressivo, um dos problemas é que ele não consegue dormir à noite. Então, você praticando exercício físico, com toda certeza, você vai melhorar a qualidade do seu sono à noite. Então, esse é um ponto positivo, certo? Então, essas são situações que podem amenizar o sofrimento do paciente. Uma das coisas que o paciente faz, esconder o corpo e esconder o corpo e desenvolvimento de baixa autoestima. Se esconder em roupas largas, não usar artigos chamativos e tentar ser o máximo discreto. Estão entre os comportamentos de pessoas deprimidas. Por que a pessoa deprimida faz isso? Porque ela quer desaparecer. Desaparecer de quê? De quem? De outras pessoas. Ela não quer ser percebida, porque aquilo ali é muito ruim para ela. Então, ela faz questão de sumir. Então, ela não quer que ninguém anote, para ela passar despercebida e não ter que dar satisfação da vida dela para outra pessoa. Choro frequente. Quando o choro é frequente ou simplesmente acontece sem a necessidade de ocasião especial. Então, acontece, nesse caso, quando você percebe o paciente com choro frequente, você percebe ali que existe um quadro de depressão, certo? Por causa do choro frequente. No entanto, não é toda pessoa deprimida que chora. Isso depende do nível de hormônios e a própria personalidade da pessoa. Algumas tendem somente a tornar mais apática aos acontecimentos do dia a dia, sem expressar emoções ou parecer ter sentimentos de ânimo, alegria ou agitação, né? Uma pessoa depressiva também, ela tem cansaço exagerado, sonolência e indisposição, dificuldade de realizar as atividades mais comuns, como ir para o trabalho, cozinhar e até pegar o transporte coletivo. Então, por que a pessoa tem todas essas dificuldades? Porque é o seguinte, gente, o paciente depressivo, ele está tentando disfarçar e demonstrar até mesmo que ele está, e procura demonstrar que ele está indo bem, que está tudo tranquilo, que a vida dele está funcionando às mil maravilhas, porque se ele disser que ele tem aquilo ali, a pessoa vai dizer, não, mas tu não pode ter isso. E a pessoa começa a representar uma vida a qual não é mais ela. E ela procura demonstrar aquele monte de coisa para outro indivíduo. E isso causa um gasto muito grande de energia psíquica. O paciente gasta energia psíquica para poder demonstrar aquela felicidade que não tem, que não existe.
Entendeu? Então, isso causa um problema no paciente. Tá? Eu gostaria de saber se vocês têm alguma pergunta sobre o tema. Ok? Vou dar 30 segundinhos aí para vocês mandarem alguma coisa para a gente ver. Vocês têm alguma pergunta sobre o assunto? Entenderam tudo? Bom, por que a pessoa comete o isolamento? Um dos motivos, né, Francisco, é que a pessoa não quer ficar se justificando. E para ela, aquele isolamento é que ela já está se desprendendo dos vínculos que ela tem com a sociedade. É uma situação meio de anomia. Ela está se isolando das pessoas para viver a vida dela sozinha. Ela está tentando guardar as energias para poder lutar com aquilo ali. Porque muitas das vezes, quando ela está com as outras pessoas, aí tem gente que pergunta, mas por que está assim? Ah, mas está todo mundo feliz, só tu que está desse jeito. Ah, mas a vida é tão boa, por que fica assim? Ela não quer ouvir isso daí só a maltrata. Então, o que é que tem que fazer? Essa pessoa, quando ela está nessa fase de isolamento, ela precisa procurar a ajuda de um psicólogo, entendeu? E provavelmente também de um psiquiatra. Depois que ela conseguir isso, ela vai ter que praticar alguma atividade física, ela vai ter que tomar os remédios e vai ter que ver de que forma ela vai, na verdade, mudar algumas coisas na vida dela. Vai parar de beber, porque a bebida ela prejudica também o paciente depressivo. Se ela usa droga, ela vai ter que também deixar de usar droga. Se ela fuma também, vai ter que deixar, porque senão a situação dela vai se agravar cada vez mais. Então, a pessoa no isolamento, a coisa mais correta é você trabalhar com ela para ela procurar a ajuda de um profissional, entendeu? De um psicólogo, porque ela precisa de um atendimento psicológico, porque lá, quando ela começar a fazer a terapia vai ajudar muito para que ela aprenda a superar isso. A gente mesmo não tem como. O máximo que a gente pode fazer é orientar essa pessoa do quanto é importante ela procurar a ajuda de um psicólogo. Só que como você vai fazer isso? Você tem que trazer a memória dela, a importância que ela tem para as outras pessoas do grupo. Se for a mãe, se for o pai, mostrar para ela a importância que ela tem para os outros indivíduos, que ela é importante, porque o paciente depressivo, a vida perdeu sentido, então você tem que começar a dar um novo sentido para a vida dele. Dizer, olha, isso aqui, ó, você é importante para isso. Ela tem que ver essa outra importância, porque se ela vê a importância nessas coisas, aí ela vai ter força para lutar, porque se ela não vê mais importância, se ela não ver mais ou se ela não vir mais importância, aí ela vai fazer o quê? Ela vai começar a se desprender. Então a vida dela perde o sentido completamente. Então ela tem que começar a ver a importância que a vida dela tem. Pode ver, mas ninguém liga para mim, ninguém percebe nas coisas que eu faço. Ela começa a ter esse problema aí, certo? Ó, acontece sim. Normalmente a pessoa diz que não é nada e todos percebem que ela está. Mas a pessoa diz que não é nada porque ela não quer ficar respondendo um monte de perguntas. Por que aconteceu isso? Ah, mas olha, todo mundo é normal, só você que não. Ela não quer, por isso que ela prefere evitar perguntas. Né? E ela procura também, muitas das vezes, disfarçar de que está tendo uma vida boa. A sonolência como se o organismo preferisse ficar no mundo dos sonhos do que viver no mundo real. Então, a pessoa vive essa sonolência e esse sono excessivo, que é um escape. A bebida também é um escape para a depressão. Perda de interesse por atividade e apetite.
perde o interesse pela vida, pelas coisas que gostava de fazer, isolamento social. O depressivo tenta se tornar invisível. Então, você entendeu? Normalmente, a pessoa que não diz nada e todos percebem. Então, o que ela está fazendo aqui? Ó? O depressivo tenta se tornar invisível. Por quê? Porque ele não quer aparecer, ele não quer que ninguém o veja, para ele não ter que ficar explicando por que ele está naquela situação. Mas por que você está assim? Então, ele não quer esse tipo de coisa. Insônia. Assim como há aqueles que dormem pelos cantos e sentem-se sempre indispostos, a insônia também pode se apresentar na depressão. A relação com o sono costuma ser bastante extrema, ou sonolência profunda, ou dificuldades diárias para dormir. Pensamento suicida. A depressão é a doença mais relacionada ao suicídio. O pensamento acontece como uma solução rápida para o sentimento de angústia e sentimento algoz. Então, quando a pessoa ela pensa em tirar a própria vida, então ela está num momento de total desespero. Então, ela faz isso justamente para tentar se libertar dessa dor e desse sofrimento que ela está vivendo. Então, por isso, ela pensa em cometer esse ato aí, que é muito forte contra a própria vida. Vamos lá. Dor de cabeça. Então, nós temos agora alterações hormonais. É comum que o corpo entre no modo lento, como se estivesse evitando gastar energia. Diminuição, produção de neurotransmissores, como a serotonina, hormônio responsável pela sensação de felicidade. Então, o organismo vai diminuir o ritmo, né? Por quê? Porque ele percebe que precisa economizar energia para as outras coisas, porque é uma batalha muito grande que o indivíduo está travando na mente, então o organismo precisa guardar energias para isso. Dor de cabeça constante. Enxaquecas e cefaleias são sintomas constantes da depressão. Isso acontece porque o indivíduo acumula sintomas emocionais, frustrações, inseguranças, baixa autoestima, insegurança, pânico, né? O que causa numa pressão muito grande psicológica e na dor de cabeça. Então, a pessoa, por estar carregada com esse monte de coisa, ela acaba tendo esse problema agravado, né? E esse agravamento traz essa consequência, que aí já pode ser uma enxaqueca muito forte. Isso aí já é uma doença psicossomática, que o indivíduo tem, o próprio corpo está demonstrando que algo não está bem. Sensação de fracasso e inutilidade. Então, a autoestima bastante afetada, algumas chegam a machucar a si mesma, com a prática do automutilamento. Esse sentimento é transportado para todos os aspectos da vida, sejam em relacionamento com os amigos, amorosos, do trabalho, família, em qualquer ambiente. Certo? Tensão na nuca e nos ombros. Como você está passando por um momento de batalha muito grande, de luta, de dificuldade, a tendência é você evitar certas contrações, você fica muito preso ali. Aí aquela prisão acaba causando dores musculares insuportáveis depois. E aí acontece também a alteração de peso. Existem 2 casos extremos na depressão: o emagrecimento rápido e o aumento de peso intenso. Por que alguns aumentos de peso? Porque a comida te dá saciedade. Então a pessoa vai comer para se sentir saciada, entendeu? Para fugir justamente disso daí. Só que ela come em excesso, porque ela quer se sentir feliz e saciada. Que aí, esse problema poderia ser resolvido tomando um remédio que o psiquiatra vai passar. E a última que nós temos que ver é a imunidade baixa. Uma mente depressiva colabora indiretamente para a diminuição da imunidade. Esse evento acontece por conta da liberação descontrolada de hormônios que afetam as células de defesa, expondo o organismo e vários outros problemas de saúde. Então, o último ponto aqui que nós temos que ver é justamente essa parte da insônia, certo? Normalmente a pessoa diz não é nada e todos percebem que ela está mal. Acontece. Certo, gente? Alguma pergunta? Então, deixei o material para vocês. Mandei esse material que nós demos hoje. Eu botei lá no WhatsApp e também disponibilizei lá no Siscontente, tá? Assim que vocês baixaram no Siscontente, mandem mensagem para mim só para dizer se está ok ou não. Por hoje era isso que eu tinha que falar com vocês. Eu agradeço a presença de todos e nos vemos aí na próxima semana, tá bom? Um abraço, tchau.